junto conosco aqui, está aqui meu querido amigo, advogado do INDEC, Sandro Sabino. Boa noite, Sandro. Boa noite, Herculano. Boa noite a todo telespectador aqui do canal 17. É isso aí. Tá certo, gente? Olha só. Então, se você quiser participar, é só ligar para cá. O telefone daqui já está na tela, 2644-5236. Você pode fazer a sua pergunta ao vivo, é isso mesmo. Faça a sua pergunta ao vivo. Se você quiser falar, faça. Não, deixe com o recadinho que a gente depois faz a sua pergunta aqui no ar, tá ok? Bom, Sandro, para começar nosso programa, eu queria saber o seguinte. É uma coisa que sempre me deixou na curiosidade. Sempre. Em todo lugar que eu vou, restaurante, as coisas, entra aquela tarifa de 10%. Em alguns lugares até 20%, né? 20%. Agora, a cobrança da gorjeta, é legal? O que você está falando é da gorjeta dos 10%. Né? O que acontece, Herculano? O legislador ordinário aqui da Alerj, deputados estaduais, tentaram regulamentar a gorjeta, porque ela não existe lei. Na verdade, é um costume que já perdura durante séculos, né? Haja vista que já há muitos anos, muitas décadas, já há o costume de pagar a gorjeta ao garçom, e alguém fixou em 10%, ninguém sabe, né? Alguns brincam até que na corrupção também era 10%, né? Agora teve um aumentozinho aí. Mas o que ocorre? A gorjeta, na verdade, não há nenhuma legislação obrigando o consumidor a vir adimpli-la, né? Sendo certo que, se for adimplida, quem tem direito a recebê-la é o garçom e não o empregador. Então, legislação, na verdade, obrigando o consumidor a arcar com os 10% que se refere à gorjeta, não há. Mas há o costume. E o costume aí passa a fazer regra entre as partes, no caso, o comerciante, fornecedor de alimentos ou de bebidas e o seu cliente. Então, adentrando ao comércio, o consumidor já sabe que ele tem que pagar os 10%, se torna obrigatório? Sim. Só se houver algum caso que vem aí criar um impeditivo, como uma prestação não boa no atendimento, a qualidade do alimento não for aquela ofertada, aí sim o cliente pode, né, o consumidor, não pagar os 10%. Mas, em termos legais, não há legislação, mas há o costume, que aí deve ser observado. Tá certo. Agora, outra curiosidade. Pode o garçom trabalhar a base de 10%? Só a base da gorjeta ou da comissão? Não. Há a proibição legal de utilizar-se a gorjeta para remunerar o salário do garçom. Nós temos dois tipos de remuneração para essa classe trabalhadora, que é o salário base, o piso da categoria, e temos aí a gorjeta, que é um plus que integra a remuneração. Então, o empregador utilizar apenas dos 10% para entregar ao empregado e não pagar o piso salarial, está violando o direito do trabalho. Mas o que ocorre? Muitos empregadores, Herculano, o que faz? Obriga o garçom a assinar o recibo de salário e só entrega os 10%. Né? Isso é um ato ilícito, vindo a ser comprovado perante o Poder Judiciário Trabalhista. Poderá o empregador ser obrigado a pagar todas as verbas salariais ao empregado, bem como até uma condenação por dano moral. Tá certo. Bom, gente, agora só vamos um recadinho aqui da Elaine. A Elaine tem um recadinho especial para dar pra gente aqui. Qual é o recado de hoje, Elaine? Márcio, o recado que a gente tem agora é da Ponto Digital. Pensou em consertos de celulares e tablets de todas as marcas, um bom atendimento e um orçamento grátis? Pensou na Ponto Digital. A Ponto Digital fica na rua Valdir Barbosa Moreira, 169, na rodoviária, em frente ao Mercado Popular. Nos seguintes telefones, 6857-9820 e 9931-3999. Agora é com você, Márcio. Tá ok, tá aí o recadinho da Elaine. A Elaine está dando um recado da Ponto Digital. Se você quiser recuperar a sua agenda, o seu tablet, aquelas fotos que ficaram guardadas e você acha que perdeu, perdeu não. Leve na Ponto Digital que com certeza ele vai fazer um orçamento grátis para você, tá certo? Aí a Ponto Digital, mais um parceiro aqui do programa Fala Comigo. Agora, a gente tinha falado na questão da porcentagem. Existem alguns lugares que a gente anda observando que eles chegam a cobrar mais de 10%. Pode isso? Até quanto? Qual é o limite disso? Herculano, disse aqui no início, um percentual fixo para os 10%, para as gorjetas, né? Mas é uma obrigação do dono do estabelecimento, o restaurante, boate, em afixar na porta de entrada, ao acesso dos consumidores,
as regras contratuais. Quais seriam essas regras? Vamos dizer que um show custa ingresso R$15, a tabela de preço dos alimentos e das bebidas e também o valor específico percentual da gorjeta. Essa obrigação está no decreto 5.903. Então, toda loja, todo restaurante, boate que oferte bar, que oferte serviços e bebidas e alimentos, tem que afixar na porta logo de entrada os valores dos serviços, não só alimentos, mas também das gorjetas. Vamos dizer que um certo restaurante cobre 20%. Ora, se o consumidor adentrou ao comércio, né, ao restaurante, à boate, e teve conhecimento, aí ele aceitou o pagamento. Poderá se negar se ele fundamentar. Olha, o atendimento não foi bom, o produto não foi bom, os alimentos, eu não quero pagar. Realmente ele não vai ser obrigado, nem perante o Poder Judiciário. O consumidor, então, ele pode, mas tem que ser justificado, né? Não pode chegar lá, utilizar-se do serviço e, ao final, falar que não vai pagar. Aí não, porque a gente, é o que eu te falei, não tem lei obrigando a pagar a gorjeta, mas temos o costume. E o costume, em alguns momentos, tem força de lei, mas pode ser até a própria lei, se tiver algum fato impeditivo para cumprir a lei, como costume, é só o consumidor alegar. Tá certo. Bora, gente, vou dar um recadinho para você aqui. Olha só, missa de 7º dia do Jorge, lá do Ferro Velho, dia 9/7, às 19 horas, na igreja de São Pedro, tá ok? Você que é amigo, você que é parente, por favor, passar informações. A missa de 7º dia do Jorge, lá do Ferro Velho, dia 9/7, às 19 horas, na igreja de São Pedro, tá ok, gente? Mas daqui a pouco eu dou mais informações sobre isso aqui. Você quiser comparecer lá, prestigiar lá, dar uma força à família lá, então não esqueça, dia 9/7, às 19 horas, na igreja de São Pedro. Agora, em relação, tem algum estabelecimento que ele cobra os 10%, cobra um couvert artístico e pode conciliar ou é uma coisa só? Porque às vezes vai uma banda tocar e cobra um valor assim, digamos, R$6 para a banda, mais os 10% do que você consumir. Pode isso mesmo? O que vem criando muito fato jurídico que está sendo levado ao Poder Judiciário é a consumação mínima, né? O que ocorre é, se há um show no estabelecimento, claro, pode ser cobrado o couvert também, havendo a necessidade da fixação na porta de entrada ou até nos cardápios, dizendo lá o valor do couvert e dando o valor de R$6, R$10. Quanto aos 10%, é a regra que a gente já falou. Agora, a consumação mínima é isso que vem criando muito problema no Brasil inteiro, não é só no Rio de Janeiro, não. O que ocorre? O estabelecimento exige que aquele cliente, além de pagar o show, ou o show já incluindo dentro da consumação mínima, ainda quer cobrar os 10%. Ora, o Código de Defesa do Consumidor proíbe que os fornecedores de serviço ou produto quantifique o que o consumidor deve consumir. O que é quantificar? É criar um número de produtos que o consumidor tem que utilizar ou consumir. Um exemplo é meio maluco, mas é verdade. Você, em vez de comprar, eu quero comprar uma bisnaga. Não, eu só vendo 10 bisnagas. Não vendo um cafezinho, só acima de 5 cafezinhos. Foi um exemplo bem simples, mas é que analogicamente, a gente pode levar para um restaurante ou para um show. Como é que uma casa de show pode querer exigir do cliente, do consumidor, que ele consuma R$100, R$150? Está errado. Não pode, porque ele está exigindo que aquele consumidor quantifique, utilize, absorva um número de produtos. Imagina aquele consumidor que só quer ver o show. Ele vai pagar R$100? Não tem, é proibido. O Código de Defesa do Consumidor classifica como prática abusiva venda casada. O correto é o que você falou, Herculano. Cobrar o couvert artístico, R$15. Cobrar os 10% sobre o consumo. Se o consumidor consumir só R$50, R$10 ou nada, não poderá a casa exigir o consumo mínimo. Porque estará aí agredindo o Código de Defesa do Consumidor exatamente na exigência que o consumidor consuma um mínimo de uma quantidade de serviços ou produto.
Então, consumo mínimo é proibido. Já tem vastas decisões nesse sentido. Nesse sentido, né? Bom, aí, gente, olha só, vamos mais um recadinho da minha querida amiga Elaine. Elaine tem mais um recadinho pra gente aí. Fala pra gente, Elaine, qual é o recadinho? Márcio, o recado agora é da JB Eletrônica. Só na JB Eletrônica você encontra celular a partir de R$ 150. Celular com 2 chips, entrada de cartão, Wi-Fi, TV e todos os aplicativos do Android. A JB fica na Rodoviária, na loja 5. Agora é com você, Márcio. Tá dado o recadinho da Elaine aí, do meu amigo Luciano lá da JB, parceiro aqui também do programa Fala Comigo. Bom, gente, olha só, nós vamos um pequeno intervalo, é rapidinho, não sai daí, porque você já sabe, tem muito mais coisa para vocês. Você vai saber agora por que Drogaria Atual. Eles entregam rápido em qualquer lugar. E o atendimento, meninos? O atendimento é carinhoso. E o que mais? Diz que entrega. Remédio! O preço é imbatível. E o que é Atual? A farmácia da família. A farmácia da família. Drogaria Atual, cuidando mais de sua saúde. Como você pensa que fala inglês? I like the movie a lot. The actor is great and the effects are the best I've ever seen. Como você realmente fala? I like movie. Quer aprender inglês de verdade? Faça FISC, cursos com 100% de conversação, material digital, atividades extras gratuitas, intercâmbios e viagens. Matricule-se já! 0800 773 3475. FISC, todo mundo fala bem. FISC, inglês e espanhol é FISC. Viaje pela Horus Turismo e descubra o mundo. Temos cruzeiros, ofertas de hotéis em todo o mundo, passagens aéreas, pacotes nacionais e internacionais, excursões rodoviárias e receptivo. Programe sua viagem e aproveite suas férias. Pagamento facilitado. Rua Sebastião Teixeira, número 20, Shopping New Fashion, loja 107, em frente à escada rolante. Telefone 3642-0946. Horus Turismo. Olá, eu vim convidar vocês para a nova coleção de outono e inverno da Luciana Moda. Nesse outono e inverno nós também trabalhamos com casacos de couro ecológico, não só do preto básico, mas também cores variadas, que vão do P ao tamanho 48. E para você que trabalha, que o seu manequim é do 46 ao tamanho 54, nós temos várias opções, não só em calças, blusas em tecido, blusas em lã, casaco. Venha e confira, nós da Luciana Modas teremos o maior prazer em te atender. A Vortex está com uma grande promoção em videogames, a partir do Mega Drive ao Xbox 360. Também fazemos manutenção em games e computadores e tablets. Trabalhamos com toda a linha de acessórios como baterias Wi-Fi, Xbox 360, headset, fone auricular, jogos para videogames, computadores e muitos outros. Bonecos clássicos, demonstrações de jogos e games. A Vortex fica na Avenida Lúcio Meira, 555, loja 23, no centro. Faça uma visita em nosso site www.vortexgames.info. Temos o melhor preço da cidade e cobrimos qualquer oferta. Vortex Games. A Zé Tintas, há 3 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Representante da marca Farbem na cidade, a Zé Tintas oferece aos seus clientes a maior variedade em tintas e acabamentos automotivos. E agora, trazendo para a cidade a linha de polidores McGears e a marca Wanda, uma das pioneiras em tintas automotivas. E para sua casa, a Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Aceitamos todos os cartões de crédito. Não compre antes de passar na Zé Tintas. Cada vez mais pessoas escolhem a Unopar, a maior universidade de ensino à distância do país. São mais de 450 polos em todo o Brasil. Uma diferença: aulas presenciais ao vivo, via satélite, uma vez por semana. Cursos reconhecidos pelo MEC. E as mensalidades cabem no seu bolso. Processo seletivo Unopar.
Agende já a sua prova. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Vestibular agendado da Unopar. Agende o seu dia e a sua hora e venha estudar na maior e melhor universidade à distância do país. Unopar, venha pra cá. É isso aí, gente. Estamos de volta ao programa Fala Comigo ao vivo. São 20 horas e 22 minutos. E hoje nós estamos falando sobre direito do consumidor e direito trabalhista. Se você quiser ligar para cá, é muito simples e muito fácil. É só pegar o telefone e teclar lá 2644-5236. 2644-5236 é o telefone e você pode fazer sua pergunta aqui e tira sua dúvida. Para que ficar com dúvida, não é verdade? Ligue e participe. Gente, antes de voltar aqui à entrevista, eu quero só mandar um recadinho aqui, olha só. A missa de 7º dia do Jorge, lá do Ferro Velho, é dia 9/7. Missa de 7º dia, dia 9/7, às 19 horas, na igreja de São Pedro, tá certo? Você que é familiar, quiser comparecer lá, ou parente, ou amigo, pode aparecer às 9 horas na igreja de São Pedro, tá certo? Missa de 7º dia, daqui do nosso amigo Jorge do Ferro Velho. Tá ok? Mas antes de voltar aqui à entrevista, também tem um recadinho da Elaine. Elaine, você tem mais um recadinho pra gente? Passa pra gente aí. Márcio, o recadinho agora é do Sabor do Peixe. Se você está procurando um bom atendimento, qualidade e um preço bem baratinho, você já tem um endereço. Sabor do Peixe, onde você encontra a maior variedade de peixes e frutos do mar. No almoço, um completo self-service. O Sabor do Peixe fica na Avenida Delfim Moreira, 1770, no Vale do Paraíso. Agora é com você, Márcio. Tá aí o recadinho da minha querida amiga Elaine. Mandar um abraço também para o meu amigo Selene, que mandou um abraço aqui para o programa Fala Comigo, para você também, meu querido. Bom, voltando aqui à entrevista aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui ao Sandro. Sandro, essa gorjeta de 10%, ela é para o garçom e o pessoal da cozinha, o pessoal da copa, como é que eles ficam? Como eu disse aqui no início, o legislador estadual, ele criou uma lei regulamentando a gorjeta, já que não há lei nem federal e nem municipal. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele promulgou uma lei reorganizando a gorjeta, dando um percentual para o maître, para a cozinha, mas, infelizmente, a Federação do Comércio ingressou com uma ação e essa lei ela, foi declarada inconstitucional. Haja vista que somente o Congresso Nacional pode legislar na relação de trabalho, não na relação de consumo. Na relação de consumo, qualquer um dos entes municipais, estaduais ou federais podem criar lei, né, ou regulamentação. Mas no direito do trabalho, somente o Congresso Nacional, exclusivo do Congresso Nacional. Então, como é que ficou a regulamentação da gorjeta? Quem é que pode receber? Ora, depende de cada empresa. A empresa ela pode pactuar entre os seus empregados, fixar um percentual para o garçom, um percentual para o maître e até para o pessoal da cozinha. Até para o comi, né? O ajudante, né? Que é muito importante até para a gente vir qualificar aí nossos jovens, né? Ou os aprendizes. Mas o que ocorre a gorjeta, na verdade, é uma retribuição dada ao garçom. Ao meu ver, não. É dado a prestação de serviço de que todo mundo ali, que até chegar à tua mesa. Então, a cozinha, o bar, todos eles contribuem de algum modo para que você venha usufruir daquele produto. Ou uma bebida, uma cerveja, ou um drink, ou até uma refeição. Então, nesse caso, as empresas elas devem regulamentar. Ela pode regulamentar. E é muito vantajoso, até porque não recai, né, uma obrigação tão grande assim para o empregador e só sobre o empregado. Por quê? Se a empresa não regulamentar, Herculano, ela estará correndo o risco de, ao mandar embora o garçom, ele ingressar com uma ação na justiça pedindo não só o pagamento do percentual integrado ao salário dele, mas a totalidade do valor. Vamos dizer que fique lá 5% para o garçom, 2% para o maître e 3% para o resto dos empregados. Se não tiver regulamentado por escrito, com a ciência dos empregados e do empregador assinando aquele acordo,
poderá o empregado, garçom, ingressar pedindo os outros 5%. Por isso que é muito importante você que é dono de restaurante, dono de bar, pactuar esse acordo por escrito, através, fundamentalmente, de uma assessoria de um advogado, né? Agora, em pagando os 10%, deverá estar anotada a gorjeta na carteira de trabalho do garçom. Muitas das vezes, o empregador não faz isso, Herculano. Ele só nega aí essa informação até através do contra-cheque. E aí, esse trabalhador, garçom, ele vai ter um grande prejuízo lá na frente. Ou até os demais empregados, se também receberem algum percentual a título de gorjeta. Por quê? Recebendo a gorjeta através do contra-cheque, com anotação na CTPS, existindo recolhimento previdenciário sobre a gorjeta, esse garçom, quando for mandado embora, ele vai o quê? Primeiro, receber o seguro-desemprego sobre a média das últimas 3 remunerações. E ali vai estar contido também as gorjetas. Né? Vindo acontecer algum fato que impossibilite o garçom de trabalhar, uma doença. E aí o INSS também vai pagar o benefício previdenciário sobre a totalidade da remuneração, piso e mais gorjeta. Se o empregador ele subtrai as informações perante a CTPS e o recolhimento previdenciário, o garçom já não vai ter esse direito, ele vai receber só sobre o salário registrado. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, o certo seria essa gorjeta, como você falou, além de um puro salarial, também entrar no seu contra-cheque para ser depositado pago o seu INSS pelo aquele valor e mais o seu depósito de garantia, PIS. Então, o que acontece? Sendo registrado a gorjeta no contra-cheque, no salário, né, não, melhor, no CTPS, o INSS será recolhido sobre a gorjeta. O fundo de garantia também sobre a gorjeta. E aí também ao final lá de 35 anos de labor, né, o garçom também irá se aposentar pelaquela média do recolhimento sobre a gorjeta. Em vez de ser somente o piso salarial de 600 e pouco, 700 reais ou R$1.000, ele vai se aposentar com piso salarial, vamos dar um exemplo, 700 reais, vamos dizer gorjeta aí de R$1.000, né, totalizando R$1.700 de aposentadoria. Então é muito importante você, meu amigo, minha amiga, que trabalha na área de garçom, né, ter as gorjetas registradas, não somente no contra-cheque, mas na CTPS e também no recolhimento previdenciário. E lembrando que as férias e o 13º também, ao meu ver, integram aí a gorjeta para fins de cálculo, tanto das férias como do 13º. Tem também um outro detalhe, Herculano, que poucos garçons sabem, e empregadores também. A gorjeta espontânea também integra o salário do garçom. Você pode ter os 10%, mas muitas das vezes o cliente ele se sente muito satisfeito pelo atendimento, paga os 10% e ainda vai lá dar R$5, dá R$6. A maioria de nós ainda acabamos deixando R$2, R$3 até para o garçom, né? Então esse valor, essa gorjeta espontânea também integram o salário do garçom para fins de INSS. PIS não, porque o PIS é um salário mínimo, então não vai aumentar. Mas o seguro-desemprego, fundo de garantia e os demais direitos previdenciários. Né? Tá certo. Bom, gente, olha só, quero mandar um recadinho aqui, dizer que a missa de 7º dia do nosso amigo Jorge, lá do Ferro Velho, vai ser dia 9/7, a partir das 19 horas, na igreja de São Pedro. Então, se você é amigo ou familiar e estiver nos vendo, não esqueça, dia 9 de julho, às 19 horas, na igreja de São Pedro, tá ok? Familiares esperam por vocês. Nós temos mais um recadinho da nossa amiga Elaine. Elaine, fala pra gente, qual é a novidade hoje? Márcio, o recado agora é do Mercado Cardoso. Chega de enfrentar filas. O Mercado Cardoso facilitando a sua vida. Entregue as suas compras na porta da sua casa pelo telefone 2643-6370. Conforto e comodidade que só a gente oferece para você. Mercado Cardoso, sua melhor opção de compra de Teresópolis. Agora é com você, Márcio. É isso aí. Tá aí o recadinho da nossa amiga Elaine. Elaine que é lá de São Paulo, com seu sotaque de paulista aí, né? Falando Mercado Cardoso. Mas tá aí, dando conta aí do recado aí. Isso aí.
Dá um diferencial, né? Um plus, eu acho que é novidade para a cidade, acho que ninguém ainda fez isso aí. A gente o programa Fala Comigo sempre inovando, trazendo uma forma de fazer um merchan, para não ficar aquela coisa muito pesada, não é verdade, Sandra? Isso é bom, né? Descontrai, né? Descontrai, né? Ainda mais a nossa querida amiga aí, né? Tá certo aí. Vamos lá, então vamos voltar aqui, vamos falar um pouquinho sobre direito do consumidor. Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm é sobre o tempo que você... Às vezes a pessoa lá atrás se enrolou, seu nome entrou no Serasa, seu nome entrou no SPC, ficou desempregado por algum motivo, alguma coisa aconteceu e ele não pôde quitar suas contas. Passou muito tempo, aqueles juros abusivos, você não tem como pagar. Aí ele fica assim, meu Deus, vou ficar penalizado pelo resto da vida? Porque uma coisa diz que é 3 anos, outra coisa diz que é 5 anos. Na verdade, Sandro, quanto tempo que uma pessoa pode ficar restrita? Márcio, a gente tinha o Código de Defesa do Consumidor que fixou o prazo máximo de restrição do nome do consumidor no SPC e Serasa, ou em qualquer outro órgão de restrição do nome deste, até 5 anos. Né? Então isso era fixado pela a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é lá de 1990. Ocorre que nós temos agora uma legislação nova, agora não, a partir de 2003, quando entrou em vigência, o novo Código Civil, lá no parágrafo 3º do artigo 206. Então, ele reduziu para 3 anos no máximo a possibilidade de restrição do nome do consumidor. Na verdade, isso é uma construção doutrinária, né? Os juristas, os juízes, advogados, examinando esse parágrafo 3º do artigo 206, entendeu que o artigo 26 lá do Código de Defesa do Consumidor estaria revogado. Haja vista que não seriam mais 5 anos que poderia se manter o nome do consumidor no SPC e Serasa. Mas isso é uma construção doutrinária, não está expressamente na lei. E aí o que ocorre? Há uma dúvida jurídica. O que se aplica? O Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei específica para a relação de consumo, ou uma lei geral, que é o Código Civil. Né? Ao entendimento dos consumeristas, aplica o Código Civil, pois ela é mais benéfica. Então, sendo mais benéfica ao consumidor, aplica sim os 3 anos. Mas tem juízes que não aceitam, tem outros aí que estão aceitando. Né? Então, o que deve o consumidor fazer? Passou 3 anos do nome dela fixada lá, consignada no SPC e Serasa. Muitas das vezes, Herculano, nós temos que observar que o consumidor ele não é caloteiro, não. Acontece um fato fortuito, de força maior, uma doença, que impede o consumidor de adimplir a sua obrigação. Como exemplo que você deu, cartão de crédito. Tem cartão de crédito que cobra 20% ou até mais de juros ao mês, bem como aplica-se a multa de 2% e mais os juros remuneratórios de 1%. Então, no final de um mês de débito, o consumidor tem mais 23%. Ora, a própria cobrança dos encargos inviabiliza aquele consumidor que ficou inadimplente até por fato fortuito de vir adimplir a sua obrigação. E muitas das vezes o consumidor liga para a empresa não, administrador do cartão no caso, só daqui a 3 meses a gente negocia. Meu amigo, juros sobre juros, 20% ao mês, depois de 3 meses... Dobrou. Não é 60%, não. É verdade. Não é 60%, porque eles cobram juros sobre juros. Então, o que ocorre? Inviabiliza a vida do consumidor. Né? Um outro fato também é o desemprego. Né? Pode vir um desemprego, pode vir uma doença grave na família, que aí o consumidor ponderando lá, ou pago o cartão de crédito, ou pago o financiamento, ou vou pagar lá um remédio do meu filho, ou vou pagar o aluguel que está atrasado. Né? A verdade é que essa legislação, né, agora o Código Civil, ela não veio premiar o caloteiro. Não. Pelo contrário, no Brasil não existe penalidade eterna, prisão perpétua. Então o consumidor também, ele não pode se ver de forma perpétua a restrição ao crédito. E eu quero lembrar aqui, Herculano, você não perguntou não, que é uma legislação muito interessante, que até poucos advogados a conhecem, que é a obrigatoriedade de todo comércio, todo banco, toda empresa que trabalha com financiamento,
declarar por escrito, em papel timbrado, ao consumidor quando ele negado crédito. Então vamos dizer que o consumidor vai pegar um empréstimo, vai solicitar um cartão, vai comprar uma roupa financiada ou um bem móvel e é negado. A empresa nega. Não vamos te vender financiado, só à vista. Ora, a empresa tem que fornecer por escrito por que está negando. Para o consumidor, ele saiba até os motivos e que possa buscar sanar esses impedimentos, evitando até a discriminação, que muitas das vezes podem ocorrer. Isso é a Lei 2.868, é uma legislação estadual, não é federal. Por isso que muitos advogados até não a conhecem. Mas é fundamental você, meu amigo, minha amiga, que venha buscar crédito ou adquirir qualquer produto de forma financiada, exija os esclarecimentos por escrito que por que o seu nome, por que o crédito foi negado. Que aí você tem todo o direito de buscar até uma indenização para aquele que te negativou de forma errônea. E o que acontece, Herculano? Muitas das vezes o consumidor ele vai adquirir um produto financiado, vai pegar um empréstimo e nem sabia que o nome dele estava no SPC e Serasa, né? Passando um grande constrangimento. Imagine você, né, aquela família que tem o hábito, ainda tem, né? Eu vejo, quando eu gosto de fazer compra no supermercado, comprar aqueles pretextos para culinária, né? Utensílios de culinária. Os condimentos. Condimentos, né? E aí o que acontece? Vejo muitas famílias, os filhos, a mulher, o marido fazendo compra. Imagina ele chegar no caixa e for pagar em cheque, e aí a empresa, não vamos aceitar seu cheque porque você está no nome no SPC. E geralmente isso ocorre quando? Quando já passou as compras todas. Você só vai pagar depois. Olha o constrangimento, né, que o pai de família passa, a mãe, né, e na frente das crianças, né? Então, por isso que todo consumidor, antes do nome dele ser constado, registrado no SPC e Serasa, ele tem o direito, mesmo em caso de inadimplemento, de receber um aviso prévio. Por quê? Para que dê chance ao consumidor de adimplir o débito, se ele existir, ou até impugnar o valor. Porque pode vir uma cobrança indevida, que o consumidor não tem relação jurídica, né, e será o nome dele consignado no SPC. Se o credor lhe der chance para se manifestar ou até adimplir, ele pode vir impugnar falando, olha, eu não devo esse valor. Está acontecendo muito em relação à prestação de serviço de celular, telefonia móvel. Né? Daqui a pouco chega uma conta na tua casa, mas eu nunca tive esse número. É o que? A fraude. Né? Vem acontecendo muito fraude em relação à conta de telefonia móvel, de celular. Então o consumidor deve proceder como, Herculano? Entrar em contato com a empresa, efetivar a impugnação, impugnar aquele valor e pegar o protocolo de atendimento. O sistema de atendimento ao cliente, que é geralmente o 0800, ele tem uma regulamentação. É o decreto, deixa eu lembrar aqui, 6.200, agora não lembro de cabeça não. 6.200 alguma coisa. É um decreto lá. É o decreto do SAC, Sistema de Atendimento ao Cliente, que obriga a toda empresa que presta o serviço de SAC fornecer o protocolo. E havendo impugnação de valores, não pode efetivar a cobrança, nem protestar o nome antes de justificar ao consumidor aquele protesto, aquela impugnação, melhor dizendo. Impugnou o consumidor, a empresa vai verificar e depois manda uma decisão. Somente após a decisão que pode fazer o protesto. Tá certo. Bom, gente, olha só, nós estamos falando hoje sobre direito consumidor e direito trabalhista. Nós vamos um pequeno intervalo. Não sai daí, tem muito mais coisa para vocês. Não. Viaje pela Horus Turismo e descubra o mundo. Temos cruzeiros, ofertas de hotéis em todo o mundo, passagens aéreas, pacotes nacionais e internacionais, excursões rodoviárias e receptivo. Programe sua viagem e aproveite suas férias. Pagamento facilitado. Rua Sebastião Teixeira, número 20, Shopping New Fashion, loja 107, em frente à escada rolante. Telefone 3642-0946. Horus Turismo. Como
você pensa que fala inglês? I like the movie a lot. The actor is great and the effects are the best I've ever seen. Como você realmente fala? I like movie. Quer aprender inglês de verdade? Faça FISC, cursos com 100% de conversação, material digital, atividades extras gratuitas, intercâmbios e viagens. Matricule-se já. 0800 773 3475. FISC, todo mundo fala bem. FISC, inglês e espanhol é FISC. This is Africa. A JB agora compra, vende e troca de tudo. Vem cá, olha só, a gente tem televisores seminovos, videogames, câmeras digitais, DVD, som automotivo, computadores, Xbox, temos celulares e lembrando que eu também compro o seu item, o seu celular, a sua televisão, o seu som, está precisando de um dinheiro, pode vender, pagamento à vista, só me procurar aqui, JB, negócio feito na rodoviária, loja 5. Vem pra cá! Olá, eu vim convidar vocês para a nova coleção de outono e inverno da Luciana Moda. Nesse outono e inverno nós também trabalhamos com casacos de couro ecológico, não só do preto básico, mas também cores variadas, que vão do P ao tamanho 48. E para você que trabalha, que o seu manequim é do 46 ao tamanho 54, nós temos várias opções, não só em calças, blusas em tecido, blusas em lã, casaco. Venha e confira, nós da Luciana Modas teremos o maior presente de atender. A Zé Tintas, há 3 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Representante da marca Farbem na cidade, a Zé Tintas oferece aos seus clientes a maior variedade em tintas e acabamentos automotivos. E agora, trazendo para a cidade a linha de polidores Meguiars e a marca Wanda, uma das pioneiras em tintas automotivas. E para sua casa, a Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Aceitamos todos os cartões de crédito. Não compre antes de passar na Zé Tintas. Cada vez mais pessoas escolhem a Unopar, a maior universidade de ensino à distância do país. São mais de 450 polos em todo o Brasil. Uma diferença: aulas presenciais ao vivo, via satélite, uma vez por semana. Cursos reconhecidos pelo MEC. E as mensalidades cabem no seu bolso. Processo seletivo Unopar. Agende já a sua prova. Unopar, mais próximo para você ir mais longe. Vestibular agendado da Unopar. Agende o seu dia e a sua hora e venha estudar na maior e melhor universidade à distância do país. Unopar, venha pra cá. Você vai saber agora por que Drogaria Atual. Eles entregam rápido em qualquer lugar. E o atendimento, meninos? O atendimento é carinhoso. E o que mais? Diz que entrega. Remédio! O preço é imbatível. E o que é Atual? A farmácia da família. A farmácia da família. Drogaria Atual, cuidando mais de sua saúde. Bom, já estamos de volta ao programa Fala Comigo ao vivo para vocês nessa segunda-feira. São 20 horas e 46 minutos. Quero mandar um abraço para o meu amigo Selém, que está assistindo aqui o programa Fala Comigo. Ele fala que assiste e assiste mesmo. Um abraço para você, meu querido amigo. Deixa eu só lembrar aqui, eu tenho um recadinho aqui, eu tenho que mandar mais um recadinho aqui, deixa eu ver. Lembrando que a missa de 7º dia do nosso amigo Jorge, lá do Ferro Velho, é dia 9/7, a partir das 19 horas na igreja de São Pedro, tá certo? A missa de 7º dia do Jorge, lá do Ferro Velho, dia 9/7, às 19 horas, na igreja de São Pedro. Você que é amigo, parente, não esqueça e vai passando, amigo, porque é missa de 7º dia, às 19 horas na Igreja de São Pedro, tá certo, gente? Às 19 horas na Igreja de São Pedro. Estamos de volta aqui com a nossa entrevista aqui com o nosso amigo Sandro Sabino, advogado do INDEC, e nós estamos falando hoje sobre direito do consumidor e direito trabalhista. Sandro, tem mais algumas perguntas? O pessoal ligou de casa e está fazendo várias perguntas aqui. Eu quero... José Luiz Lavazzer fez a seguinte pergunta: ele recebeu um cartão de crédito que ele não solicitou. E agora? O que ele deve fazer?
Herculano, já é tipificado como ato ilícito o envio de serviço. Nesse caso, um serviço não solicitado, né, que o consumidor não ligou, não pediu. O que ocorre? Deve, José Luiz, né, isso aí, entrar em contato com a empresa administradora do cartão e fazer a impugnação dessa relação jurídica. Falar que ele não quer o cartão de crédito. Por quê? Para evitar amanhã que o nome dele venha a sofrer uma restrição. Porque mesmo com não desbloqueio do cartão, as empresas vêm enviando fatura de cobrança e até seguro. Então o Zé Luiz não vai pagar aquela fatura porque ele não contratou e vai ficando uma, duas, e aqueles valores vão se somando e também sofrendo incidência dos encargos financeiros, dos juros, né? E depois de um certo tempo pode chegar a 200, 300 reais. O que vai fazer a administradora? Vai protestar o nome do José Luiz, talvez ele não saiba disso, e aí quando precisar de crédito, não vai ter acesso, haja vista a restrição. Então é fundamental, José Luiz, você entrar em contato com o sistema de atendimento do cliente da administradora do cartão, efetivar a impugnação da relação jurídica, dizendo que você não desbloqueou, que você não quer o serviço, pois não solicitou, e guardar o protocolo de atendimento. De preferência, anota ali na capa do envelope ou da fatura. Guarda. Por acaso a empresa insistir na cobrança, busque aí uma ação judicial pedindo a declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a cobrança, se foi o caso, cobrança indevida, e mais o dano moral. Certo, olha só. O Henrique lá do Meu Dono está fazendo a seguinte pergunta. Ele já tem 6 anos que ele entrou no SPC, o nome dele consta limpo, mas em comparação ele não tem crédito. O que acontece? O nome dele não consta que não tem nada, né? Roda SPC, roda Serasa, mas em compensação ele não consegue um crédito. Por quê? Então, foi exatamente isso, Herculano, que a gente falou aí, em relação à Lei 2.868, uma lei estadual que obriga todo aquele que oferta crédito, né, ou venda de produto a crédito, o comércio também está nesse bojo dessas pessoas, a fornecer por escrito. Então, o que ocorre? Muitas empresas e os bancos, em especial, eles têm um cadastro negativo interno. Sai do SPC, sai do Serasa o nome do consumidor, mas lá internamente fica registrado que um dia o consumidor deu um cheque sem fundo. Um dia ele não pagou a prestação de financiamento, de compra financiada. O que ocorre? Como eu já disse, não há prisão perpétua para um pior crime que nós temos, que é o homicídio, um dos piores, né? E também, para cada ato ilícito, há uma penalidade com anos fracionados, né? Então, o consumidor que não pagou uma obrigação, ficou inadimplente por algum motivo, ninguém fica devendo porque quer, na verdade, né? Ele não pode ficar ad eterno com restrição. E também o banco ele não pode criar um cadastro negativo interno, né, lá guardado dele. Se ele o fizer, estará praticando um ato ilícito. Por isso, você, meu amigo, minha amiga, que teve algum crédito negado, né, você pode solicitar por escrito quais foram os motivos. Não lhe dando essa carta timbrada e com os motivos, você pode buscar uma indenização por dano moral, exatamente por infração, por ter infringido, né, o comércio, ou o fabricante, ou o banco, a Lei 2.868, que dá direito ao consumidor saber quais foram os motivos que ensejaram a negativa de crédito. É isso aí, isso quase não acontece também aqui, né? Porque o pessoal sai do SPC e quer comprar alguma coisa diferente, principalmente naquela mesma loja. Nesse caso aqui, que estou lendo aqui, não teve nada a ver com a loja que ele ficou restrito. Ele ficou restrito numa loja X, foi na loja Y e não conseguiu o seu financiamento. Mas é o banco interno. É o banco interno. De cadastro interno. Então tá certo. Tem uma pergunta aqui também do nosso amigo Marcelo do Alto. Ele está fazendo o seguinte, comprei um aparelho de TV e ele com 3 meses deu defeito. Comprei o aparelho achando que havia uma autorizada na cidade, mas para minha surpresa, a loja que dizia que tinha autorizada não é mais autorizada. Ela consta no manual do aparelho, mas não é mais autorizada. Por isso tive que enviar meu aparelho a Friburgo, mas tive que pagar o envio. Isso está correto? Não, claro que não. O consumidor, Herculano, ele tem direito
a qualidade, durabilidade do produto. Então, todo produto que é adquirido, você espera que ele tenha uma durabilidade, que ele tenha uma qualidade, não é isso? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele lhe garante que o aparelho apresentou defeito dentro do prazo de garantia contratual, que seja sanado sem qualquer custo. Você não pode ter nenhuma despesa para que você tenha o produto de forma satisfatória à sua disposição, né? Então, nesse caso, você enviou para o produto que apresentou defeito com 90 dias de utilização a partir da compra. Mandou para assistência técnica. Você pagou, você tem todo o direito de pedir essa devolução desse valor que você postou lá no correio de volta em dobro. Agora, quero lembrar também ao consumidor, Herculano, que a assistência técnica, que é representante do fabricante, ele tem um prazo para consertar o produto. São 30 dias. Não sendo consertado a partir dessa data, 30 dias, o consumidor tem direito a pedir a devolução do dinheiro que ele pagou pelo produto ou até a troca. São 3 opções, eu só indico 2. Se então a assistência técnica ficar com o produto acima de 30 dias, você, consumidor, já tem todo o direito a efetivar a rescisão contratual, recuperar o seu dinheiro corrigido, ainda podendo pedir perdas e danos, ou a troca do produto de forma imediata. Agora, eu não indico a nenhum consumidor, quando o produto apresentar defeito, a você enviar com seu ônus, né, você pagando o correio. Por quê? Vamos dizer que o correio extravia o produto. Ou que no transporte o produto venha apresentar um outro defeito, não aquele alegado por você ao comunicar lá com o fabricante. Ora, o fabricante fala, não, a culpa é tua, você que mandou, você condicionou de forma errônea. Então, é importante que o fabricante, ele sim, assuma a responsabilidade. A maioria das grandes empresas que vendem produto aqui em Teresópolis tem um sistema de atendimento ao cliente, onde você deve entrar em contato, informar que o produto apresentou defeito, encontra-se ele no período de garantia contratual e exigir o código de postagem, né? É uma senha que o correio, mediante esta senha, vai enviar o produto, responsabilidade do correio e da empresa. Assim você não corre o risco do produto ser extraviado e aí a empresa não vai aceitar o fabricante ou o comerciante a trocar o produto, né, a te dar o dinheiro de volta. Então tome muito cuidado. Agora, um outro detalhe também muito interessante, Herculano, é o prazo. Acho que a gente até conversou aqui sobre o prazo de garantia contratual e o prazo de garantia legal. Legal. Lembro aos consumidores, você, telespectador, que há 2 prazos de garantia. Há o prazo de garantia contratual, aquela fornecida, aquela dada pelo fabricante, pelo comerciante de forma espontânea. Vamos dar um exemplo aqui, o celular, 365 dias. Mas ainda temos também a garantia legal, que são de 90 dias, dada pelo Código de Defesa do Consumidor. Esses 2 prazos, esses 2 períodos, têm que ser somados. Vão totalizar 455 dias. Então, na verdade, o seu celular ou qualquer outro produto vai ter uma garantia, um plus a mais, além da garantia contratual. Agora, é necessário, fundamental, que você olhe o termo de garantia. Porque muitos fabricantes agora estão colocando a garantia legal, um prazo, né, a garantia contratual, melhor dizendo, somando a garantia legal, lá dentro já do termo. Mas se não tiver lá só a garantia 365 dias, você ainda tem mais 90 dias que você pode exigir. Isso para tudo que é produto, tá, Herculano? Não é só para celular, não. Geladeira, fogão, televisão, computador. Se o teu computador tem 12 meses de garantia, 365 dias, você ainda tem mais 90 dias, relógio, tudo, até roupa. Você comprou uma roupa, apresentou defeito, 90 dias, você pode ir lá e trocar, né? Geralmente roupa não se dá um prazo, né? Você não vê lá, trocamos o produto em 3, 4 dias. Roupa, geralmente loja de roupa não coloca, não. Mas fique sabendo, você consumidor, que a roupa apresentou defeito, 90 dias você vai lá, sapato também. Agora, temos um outro vício também, que é o vício redibitório. É um vício escondido, né, que você só vai descobrir depois de 1 ano, 2 anos de utilização. Então, se for vício de projeto, começa o prazo a partir daquela data que você tomou conhecimento.
Recal. Tem muitas empresas aí que chamam de recal. Isso. Né? Carro, geralmente é carro. Né? Carro, depois de 5 anos chama recal por causa do cinto de segurança. Né? Então é um defeito que pode estar lá escondido. Celular, a gente já falou aqui, né? Celular do problema da oxidação. Do suor, né? Do suor. Já falamos sobre isso. O modelo é feito lá na Europa, né? Aquele frio. Um clima totalmente diferente. Chega aqui, transpirando muito, né? E acaba dando defeito. É culpa do consumidor por transpirar? Não. É o produto que não é adequado. Com certeza. Né? Bom, é só, gente. Vamos mais um recadinho da minha amiga Elaine. A Elaine tem mais um recadinho pra gente aí. Fala pra gente, Elaine. Márcio, o recado que a gente tem agora é da Ponto Digital. Pensou em consertos de celulares e tablets de todas as marcas, um bom atendimento e um orçamento grátis? Pensou na Ponto Digital. A Ponto Digital fica na rua Valdir Barbosa Moreira, 169, na rodoviária, em frente ao Mercado Popular. Nos seguintes telefones, 6857-9820 e 9931-3999. Agora é com você, Márcio. Arquivo. Tá aí, tá recadinho da Elaine. Obrigado, Elaine. Vamos voltar aqui. Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma mensagem aqui, se algum recadinho. Tem mais um recadinho aqui. Isso aqui quase não acontece. Sandra, olha só, são 2 perguntas, são parecidas, vou tentar fazer uma só. A nossa amiga aqui, o marido dela faleceu e ela tinha um credor, né? Na verdade, eu acho que o marido dela fez um empréstimo bancário e acho que era conta conjunta. E sujou o nome dela, o marido, depois de falecido, sujou o nome dela. Ela quer saber como é que ela faz para resolver isso. O que acontece, Herculano? Primeira coisa é dívidas de cônjuges não se comunicam. Não se comunicam. Dependendo da dívida. Então, deixa eu esclarecer. No geral, não se comunica. Vamos dizer que o cônjuge que faleceu utilizava cartão de crédito, né, e não veio a pagar a totalidade da fatura, veio a falecer e deixou um débito. Então, aquele débito específico do cartão de crédito não estende a quem ficou, a esposa ou os filhos. Aquela dívida é do espólio, é daquele que faleceu ou dos bens que foram deixados por ele. Por isso que a gente chama de espólio. Espólio nada mais é do que o espólio negativo, é quando não tem bem nenhum. Espólio positivo é quando o falecido, o decujus, deixou bens. Aí vai se reunir os bens, né, no inventário, que é o espólio, e vai ser aí distribuído entre os herdeiros ou até, né, o credor poderá ingressar com uma ação para obter o seu crédito. Então, a esposa e os filhos não assumem o débito do marido. Mas vamos dizer que ele pegou um empréstimo, né, em conjunto com a esposa. Como é que ficaria essa totalidade? Realmente, nesse caso, a esposa ela vai dever, porque ela é uma devedora solidária e ela deve o valor no todo, não metade do valor. Ah, Sandro, mas não era metade de cada um? Não. Os dois pegaram o empréstimo e devem o valor por inteiro, cada um deles. Então, falecendo um, o outro assume. Então, o que eu digo é o seguinte, não pegue empréstimo. Porque a única coisa certa que nós temos na vida é a morte. Né? Então, se a gente puder tomar cuidado, né? Ah, Sandro, mas ainda sou muito novo. Agora, em relação ao cheque predatório, ao cheque, a pessoa, minha companheira dá um cheque e ela vem a falecer. E meu nome é sujo porque... Mas o cheque conta conjunto? Conta conjunto, é a mesma coisa? Não pode. O cheque, temos o regramento, é decreto 268. Então, o cheque, pela legislação, só responde aquele que emitiu o cheque. Aquele que assinou. Aquele que assinou o cheque. Não pode se estender a responsabilidade para aquela conta conjunta. Mesmo minha identidade, meu CPF está no mesmo estando nele. Não, porque tem assinatura. Então, pela assinatura, você identifica quem é o emissor. Acontece sempre isso, Herculano. Conta conjunto, marido e mulher, né? Ou 2 homens, 2 mulheres. Vai lá, o cheque é devolvido. Vai para o SPC ou para o Serasa, o nome dos dois. Não pode, porque só poderá ir aquele que emitiu o cheque, né? E, bem como há uma dúvida, mas se o cheque voltar, tem a tarifa, pode cobrar da conta? Aí sim, porque a conta aí, a responsabilidade é dos dois. Mas em relação à responsabilidade da emissão de cheque, não. Só pode responder e sofrer penalidade aquela pessoa que emitiu o cheque, e não os dois correntistas.
Tá, ok. A última perguntinha de hoje, só para parecido com isso. O que acontece? Olha só. Deixa eu ver aqui. A minha amiga tá perguntando o seguinte, olha só. Ela tinha um crédito no banco. Citou o banco aqui, eu não vou fazer propaganda para ninguém. Né? Tinha um crédito no banco e era assim, para comprar um financiamento de um carro. Ela tinha esse valor fixado lá que ela ia pegar. Ela deu um cheque um tempo atrás, pré-datado. A pessoa foi e depositou o cheque lá. Ela, além de ter pagado o cheque, ela perdeu esse crédito que ela tinha, porque agora parece que vai demorar um tempão para voltar. Como é que funciona isso? Ela pode ser ressarcida por esse prejuízo que ela teve? Porque ela ia pegar esses 10 mil reais que ela está citando aqui para comprar um carrinho novo, ou dar de entrada. O cara depositou o cara depositou o cheque antes e ela perdeu esse crédito. Acontece muito, né? De repente você quer fechar um negócio, tem um cheque especial lá, você sabe que tem aquele valor, e aí um cheque que você deu pré-datado, ainda não venceu, mas foi depositado antes, né? Agora, eu só queria voltar àquela pergunta antes. Pode voltar. Que eu já assisti algumas ações aonde a esposa ou o esposo reclamou da cobrança indevida contra o decujus. Né? A pessoa está na casa dela e começa a receber ligações para o celular ou para o fixo, ou receber cartas. Primeiro assim, posso falar com fulano tal? Aí você já sente aquele choque, né? A esposa do falecido ou o esposo já sente aquele... Não, o fulano faleceu. E aí, por várias vezes, né, a esposa e o esposo que não morreram comunicam ao credor. Mas o credor insiste, isso é banco. Banco é danado para fazer isso. Em lembrar daquela pessoa que quem ela amou, ou quem ela teve uma vida em conjunto, veio a falecer. Quer dizer, isso cria um trauma. Isso traz a lembrança. Porque não é que a gente esqueça, mas você, de repente, está no teu dia a dia, você não está pensando naquela pessoa que faleceu. E aí vem o credor e lembra daquela pessoa que faleceu. Já assisti várias ações onde houve condenação em dano moral, até valores razoáveis, né? Para o caso, eu acho que merecia mais, mas tudo bem, foi de 2 a 4 mil reais. É um valor que não é desprezível, né? Então, nesse caso do cheque pré-datado, que é apresentado antes do tempo pactuado. Na verdade, tinha uma discussão muito grande se existia a legalidade ou não do cheque pré-datado. O STF já disse que sim, porque cheque é emitido pagamento imediato. Então, por isso que era essa discussão. Mas o STF veio, não, pode existir sim, teria a mesma feitura da nota promissória, tal. E o que ocorre? Quando você pactua o cheque pré-datado, o credor, aquele que recepciona o cheque, ele tem que respeitar aquele acordo. Então, por isso que é muito importante, Herculano, botar lá a data, por extenso, a data que deve ser apresentada. Ou pode escrever no cheque, bom para dia tal. Aquilo ali vai demonstrar que você pactuou com terceiros, com o credor, né, ou com o receptor do cheque, que só pode depositar naquele dia. Porque você me deu um exemplo da pessoa que deposita o cheque pré-datado e acaba consumindo um crédito da pessoa que emitiu o cheque, a qual ela precisa daquele valor. Mas temos um pior. Imagina você deu um cheque pré-datado, a pessoa não respeitou a data, depositou antes, e aí o cheque bateu 2 vezes e voltou. O teu nome foi para o SPC. Foi. Ou melhor, Serasa, ou até para o SPC também. Então o que ocorre? Você aí teve um prejuízo, porque o teu credor não respeitou o prazo, né? Foi estipulado por vocês. Caberia aí uma indenização por dano moral por restrição indevida. Não cumpriu o pacto com o cheque, depositou antes, o cheque voltou 2 vezes, e aí a pessoa teve a restrição. Em relação àquela pessoa que perdeu o crédito, também. Imagine ela emitir um cheque, mas sabe que tem lá 2 mil, 3 mil de crédito do cheque especial, ou depositado na conta dela, crédito dela mesmo, e aí ela emite um outro cheque, e aí o de 3 mil volta por causa de um cheque de 110 reais. Pode acontecer. Não é? Né? Por isso que é fundamental, Herculano, eu acho que os bancos, antes de botar no Serasa, têm obrigação de avisar o consumidor. Cheque devolvido, também. Porque alguns consumidores tá tão tarefado, quem trabalha com comércio, né? Muitos aí, empreendedores, vende produto importa entre os amigos e tem apresentação de vários cheques, de repente volta o cheque dele e nem percebe.
Acontece. Sim. Né? Acontece. Então, se o banco fizer essa presteza, se fizer essa demonstração de boa-fé, alerta o consumidor vai lá e deposita e evita o nome no Serasa. Né? Até porque o banco ganha tão pouco para fazer o serviço, né? O banco hoje, eu queria só até te dar 2 detalhes. Tudo que arrecada no Brasil, através de impostos, 43% de tudo que se arrecada por impostos vai para o mercado financeiro, vai para os bancos, ou para quem compra o título do governo. Né? 43% do mês e do ano. O banco hoje, o nosso Banco Itaú, e aí eu falo porque isso é público notório, bateu o recorde de lucro aqui no Brasil, né? Fora nas outras agências que tem fora no mundo. Mas a maioria vem de tarifa. A maioria de tarifa. Tarifas essas que a gente não sabe nem por que são cobradas. Muitas das vezes o consumidor lá tem um rol de tarifas no extrato dela, nem sabe a origem. Respirou dentro do banco. Respirou. E lembrando também que nós temos o segundo maior juros do mundo. Como a gente está conversando aqui, tem cartão de crédito que cobra 20,89%. Muito. Como você estava falando, né? A agiotagem fora do banco é crime, né? Já dentro do banco não. A gente tem a agiotagem oficial, que é legal. Essa não tem limite. E temos a agiotagem não oficial. Essa da cana, né? Engraçado que essas manifestações todas estão tendo aí, só mudando um pouquinho o assunto, está tendo uma manifestação e ninguém bate nessa situação, né? Ninguém está reclamando de banco, tarifa bancária. As pessoas que mais ganham no nosso país, ninguém bota o dedinho na ferida dos bancos. Né? Herculano, o que acontece com as manifestações? Você também é da mídia, sabe aí, não tem líder. Né? Tem algumas pessoas que querem pegar a liderança das manifestações, mas não tem líder. Quando também não há líder, não há questionamento pontual. Então, o que estão questionando é tudo. Na verdade, Herculano, eu acho que estão questionando tudo. Você perceba que a inflação ameaçou voltar com os gastos do governo com a Copa, né? Com os estádios aí. E também com mais gasto em tudo, né? Saúde, educação. Então o povo se revoltou com tudo. Agora, o banco realmente não tem, como a gente contra o banco direto, porque a gente não tem liderança, a gente não tem alguém que impõe e fala, olha, o deputado, o senador, faça um projeto de lei limitando os juros. Sim. 20% ao mês é roubo à mão armada. Por que eu digo que roubo à mão armada? Imagina eu chegar para você, Herculano, olha, Herculano, se você não pagar a tua fatura o mínimo, eu vou tirar o cartão de crédito. Muitas das vezes o consumidor está usando o cartão de crédito para complementação de renda, para comprar alimentos para casa. Ele não pode ficar sem aquele cartão de crédito. Então, que é a orientação que eu dou para o consumidor? Se você está muito endividado com o teu cartão de crédito, não deixe ele vencer. Busque um crédito mais barato. Tem um empréstimo aí de 3%, 4%, né? Melhor do que ficar devendo 20%. Com né? certeza. Agora também não adianta pegar um empréstimo de 6% e depois estourar o cartão de novo. De novo, é verdade. Mas cada um sabe onde o calo dói, né, fulano? Fica complicado. Tá aí, a dica aí, pessoal que quer ir pra rua fazer manifestação, cobre também baixar os juros. Baixar os juros de banco. Cartão de crédito. O pessoal já tá indo pra rua mesmo, então cobra mais uma coisa. Isso é simples, é só fazer uma lei. Só fazer uma lei. Só um deputado que nos escuta, né? O Chico Alencar, tantos deputados, são 513 deputados, né? Que nos escutam aqui. Faça um projeto de lei. Com certeza. O que custa fazer um projeto de lei? Né? É isso aí. Bom, gente, olha só, tá chegando ao fim do nosso programa, são 21 horas e 11 minutos. Eu quero agradecer demais a presença aqui do Dr. Sandro. Vamos falando aqui, é sempre bom trazer esse sistema para a nossa população, porque a população mais informada sabe cobrar melhor os seus direitos, não é verdade? Sem dúvida, eu acho que a cidadania, ela vai se dar quando o consumidor, o cidadão, melhor dizendo, souber dos seus direitos. Né? Na verdade, quando o cidadão ele conhece na plenitude dos seus direitos, ele não deixa ser violado, ele defende a sua cidadania. Eu acho que o único caminho para o Brasil entrar nos eixos, a legislação é boa, tá, Herculano? A gente tem uma legislação, uma das mais modernas do mundo. A gente não tem instituições que materializem a legislação, o direito do cidadão. Né? Então, infelizmente, porque a gente não sabe exercê-lo. Né? Então, por isso que eu sempre falo, tá com dúvida? Procure a orientação do advogado e lute, mesmo que seja o menor valor possível, né? Mas é teu direito. Lute por ele, porque quem não luta pelo seu menor direito, não vai poder lutar pelo maior. Com certeza. Bom, eu acho que eu tenho um recadinho para dar também. Qual é o recadinho que você vai falar? Onde que fica, por exemplo, o INDEC?
Ah, o INDEC fica na Avenida Delfim Moreira, 339, né? É o Instituto de Defesa do Consumidor e Trabalhador. Eu até queria pedir essa tua oportunidade, que no dia 26, Herculano, também você está convidado, você já participou até, eu acho, do nosso outro evento, não participou? É do ano atrasado, né? Então a gente vai ter eleição da nova diretoria, né? Qualquer associado que esteja em dia com suas obrigações pode concorrer, e vamos ter também uma festa com entrega de presentes, brindes. Então é fundamental você, meu amigo, minha amiga, que é associado ao INDEC, vá lá no INDEC para se inscrever, né? Botar, independente de inscrever, pode se participar. Mas é para a gente saber mais ou menos quantas pessoas irão por causa do buffet. Então vai ser dia 26 de julho, ali na SIAC, aquele prédio da Igreja Católica. Em frente à praça. Em frente à praça, no número 4, sala 401. Então a gente espera todos vocês lá. E quem precisar de qualquer orientação no direito do trabalho, direito do consumidor, disponha da gente através do telefone 2641-4677. A gente fica ali em cima da loja Estrelar. É isso aí, tá dado o recado aí para você. Então não perca essa oportunidade, não deixe ninguém meter a mão no seu bolso. Seja R$1, mas o real é seu, cobre, meu querido, cobre. Que se a gente tivesse feito cobrança há muitos anos atrás, com certeza esse país estaria bem melhor. Mas não tem importância não, vamos começar a cobrar agora, que quem sabe os nossos filhos vão ter um país muito melhor, tá certo? Gente, olha só, vamos ficar por aqui, quero agradecer demais a sua presença e a sua paciência. Fique com Deus e que a luz do Senhor ilumine o seu lar.